Pode ir, tá? Nós o adoremos em verdade, amém? Não podemos perder a oportunidade. Se nós estamos aqui, nós temos que fazer de verdade, amém? De todo coração, com certeza, e o que somos, amém? Nós somos uma igreja da fé, amém? Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, amém? E o poder de Deus está nesse lugar, e Ele está nesse lugar, Sua presença é real nesse lugar, amém? Glória a Deus. Você está feliz nessa manhã de estar aqui? Eu gosto demais quando o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Só em falar para ele, vamos na casa do Senhor, ele já estava alegre, amém? Ele não precisou chegar na igreja, amém? Mas ele já estava empolgado antes de chegar na igreja, só em ouvir falar, amém? Então nós precisamos estar empolgados com as coisas de Deus, entusiasmado em estar na presença de Deus, ouvindo a palavra, na adoração, na comunhão com o Espírito, com os irmãos. Nós devemos estar sempre afogueados e empolgados, amém? Glória a Deus. Queridos, recebi o honrado convite do pastor Eduardo ontem, de poder estar compartilhando com os irmãos a palavra. E a gente fica, quando a gente recebe o convite, a gente já entra naquela intenção, né? O que pregarei, Senhor, né? Então, a gente, como diz o livro de Atos, né? Pareceu bem a mim, ao Espírito Santo, a nós e ao Espírito Santo, pregar sobre o livro de Tiago. Para vocês lembrarem de mim também, né, que meu nome é Tiago. Nessa oportunidade pela manhã, nós falamos um pouco sobre o livro de Tiago. Nós estamos numa escola bíblica dominical, não é verdade? Nós vamos à escola para aprender. Nessa manhã, falando um pouco sobre o livro de Tiago, você pode abrir lá a sua Bíblia. Depois de Hebreus, fica escondidinho ali o livro de Tiago, do pastor Tiago. Amém? Quem foi Tiago, irmãos? Vamos aprender na escola bíblica dominical, amém? Quem foi o escritor desta carta de Tiago? Na Bíblia, a Bíblia relata 4 Tiagos, estão relatados na Bíblia. Qual dos 4 Tiago que escreveu essa carta? Amém? Existe Tiago, irmão de João, que é filho de Zebedeu. Tiago e João e Pedro, né? Tiago, irmão de João, que eram conhecidos como filhos do trovão, né, porque eram muito, vamos dizer assim, ousados, intrépidos, corajosos. Esse não foi o Tiago que escreveu o livro. Esse Tiago era discípulo de Jesus. Existia outro Tiago que era filho de Alfeu, que também era discípulo de Jesus, mas não foi esse Tiago que escreveu o livro. Existia um Tiago na Bíblia também relatado que é pai de Judas, mas não foi esse Tiago que escreveu a carta. O Tiago que escreveu a carta foi o irmão de Jesus, que só veio a se converter depois da morte e ressurreição de Cristo. Na Bíblia, nos evangelhos, é relatado que o Tiago, a família de Jesus, até mesmo teve Jesus por louco. Achavam que Jesus estava louco por estar cumprindo a missão dele, fazendo a vontade do Pai. E Tiago, ele foi, podemos dizer, meio irmão de Jesus ou irmão de Jesus, porque ele era irmão de Jesus por parte de mãe, amém? Não por parte de pai. Então esse Tiago, que escreveu a carta, o livro do Novo Testamento, foi o irmão de Jesus que se converteu, se tornou servo de Jesus após a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi ali no dia de Pentecostes, batizado com o Espírito Santo também, e se tornou um servo de Jesus. Ele inicia a sua carta no versículo 1 dizendo, né, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele professou com a sua boca, creu com o coração e confessou com a sua boca que Jesus era o Senhor da sua vida, mesmo vivendo ao lado de Jesus toda a sua vida, amém? Muitas pessoas olhavam para Jesus e diziam, quem é esse filho de carpinteiro? Esse aí não é o filho de José, não é o filho de Maria? Não está no nosso meio seus irmãos, cujo um dos irmãos era Tiago? As pessoas duvidaram de Jesus por ver a sua humanidade.
Pode alguma coisa vir de boa de Nazaré? E Tiago conviveu com Jesus, viu Jesus crescendo, viu Jesus trabalhando com José e duvidou da divindade de Jesus. Duvidou que ele era o verbo que se fez carne, mas um dia a fé veio ao seu coração, amém? Aleluia, ele se tornou servo de Jesus. Querido, o livro de Tiago é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, é um livro que impactou, tem impactado a minha vida. E você precisa passear por este livro, se aprofundar neste livro e em toda a palavra de Deus. Amém? Este livro de Tiago, ele é um livro que vem testar a nossa fé. É um livro que vem examinar a nossa fé. É um livro que vem trazer a comprovação se a nossa fé é genuína ou é uma fé verdadeira. O livro de Tiago, ele vem trazer o prumo de Deus. O livro de Tiago, ele vem trazer o certificado do Imetro celestial para aprovar a sua fé. Se sua fé não é paraguaia ou se sua fé é original. Amém? Queridos, nós só gostamos do que é original, não é verdade? Você não quer viver comprando coisas falsificadas. Não, você quer um iPad original, não é verdade? Então, o livro de Tiago, ele vem provar a originalidade da nossa fé. Ele vem provar a espiritualidade autêntica, se a nossa fé é uma fé profunda, se a nossa fé é uma fé verdadeira, se a nossa fé está alinhada com os princípios e os propósitos e o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Se você percorrer pelo livro de Tiago, você vai ver no capítulo 1, que o livro de Tiago ele vai falar, vai nos ensinar como temos nos comportado diante da provação. A nossa fé ela é provada diante das provações. Nós passamos pelo fogo e não nos queimaremos. Nós passamos pelas águas e não nos afogaremos. Então, no capítulo 1, aqui no início, nós vamos aprender com Tiago que diante das tribulações e das provas, nós devemos ter alegria. Aleluia! Ele diz, tende, irmãos, por motivo de grande alegria, o passado por provação. Então a nossa fé, ela vai ser provada. Se a nossa fé é uma fé infantil, ou se estamos amadurecidos na fé, diante das circunstâncias. Se nós nos alegramos quando a tribulação chega, está comprovado que a nossa fé é uma fé madura. Mas se nós murmuramos, se nós reclamamos, se nós nos desesperamos quando o mar se levanta, então Jesus vai dizer, pequena é a tua fé. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, ele está nos ensinando que diante da tribulação nós temos que nos alegrar, porque a aprovação da nossa fé, uma vez a nossa fé provada, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Por que ação completa? Porque ela vai nos fazer perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, diante da provação eu persevero, eu me alegro, eu louvo, eu peço sabedoria a Deus e eu vou sair melhor depois daquela provação. Amém? Queridos, tem pessoas que depois da provação ela está amargurada, ela está decepcionada, ela está frustrada, porque a sua fé é pequena. Mas quando nós nos alegramos, quando nós temos uma atitude de fé diante das tribulações, nós vamos sair aprovados, íntegros e em nada deficientes depois da aprovação. Amém? No capítulo 1, o livro de Tiago também vai falar, aqui a partir do versículo 12, ele vai falar da tentação, da origem do pecado. Ele diz que Deus não pode tentar a ninguém. Tem pessoas que na pequenez da sua fé, elas acham que Deus está lhe atribuindo tentações. Mas foi Deus que quis que acontecesse isso. Mas Tiago nos ensina, a fé madura vai entender que Deus não tenta a ninguém, que ele não pode ser tentado pelo mal. Mas as tentações vêm de onde? Das nossas próprias cobiças, das nossas próprias paixões. Então nós somos tentados pelo mal que tenta nos seduzir, que está habitando na nossa velha natureza. Amém? Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Amém? Tiago também vai ensinar aqui que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Amém? Então nós precisamos entender que aquilo que é mal se origina do mundo, do pecado e do diabo, mas aquilo que é bom vem de Deus. Amém? No capítulo 2, Tiago vai falar, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 19, Tiago vai falar como nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus. E é sobre isso que eu vou pregar essa manhã, depois eu vou me ater mais a isso.
No capítulo 2, Tiago vai falar sobre não fazer acepção de pessoas. Uma coisa que vai testar a nossa fé. A maneira com que nós nos relacionamos com o nosso irmão. Se estamos fazendo acepção de pessoas. Como é que nós tratamos o pobre e como é que nós tratamos o rico? Tiago dá o exemplo. Se chegar um pobre na sua igreja, você não manda ele sentar no chão, não. Você dá o lugar de honra para ele. Amém? Então, a nossa fé é testada pela maneira como nós tratamos as pessoas. Se não fazemos acepções de pessoa. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, quando eu olho para alguém, eu tenho que ver que ele é justiça de Deus. Tenho que ver que ele é nova criatura. Eu tenho que acreditar que ele é imagem e semelhança de Deus. Eu estou olhando ele segundo o Espírito, não segundo a carne. Amém? No capítulo 2, Tiago também vai falar sobre a fé e as obras, que comprova a veracidade, a autenticidade da nossa fé. Tiago vai ensinar que a fé não pode andar sozinha. A fé por si só pode salvar alguém. Ele fala aqui no versículo 15 e 16. 15, ele diz, se um irmão... Não, 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, uma fé que anda sozinha, uma fé por si só, uma fé que não está... no versículo 22 do capítulo 2, ele vai dizer assim, vês como a fé operava juntamente com as obras. Então, nós aprendemos no Verbo da Vida, aprendemos no Rema que a fé precisa de ações correspondentes. Uma fé que tem atitudes correspondentes. Uma fé que tem obras. Uma fé que tem ações à altura daquilo que professa. Como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos andar à altura, devemos ter um comportamento digno do evangelho que pregamos. Amém? Então, Tiago vai fazer o teste da fé. Se a sua fé é como um corpo sem espírito, que ele diz que a fé sem obras é como um corpo que está sem espírito, e o corpo está morto. Amém? Tiago, no capítulo 3, ele vai falar da língua. Esse teste é maravilhoso. Amém? Se a sua fé é verdadeira, você precisa o quê? Refrear a sua língua. Nós não podemos falar mal do irmão, nós não podemos julgar o irmão, nós não podemos murmurar, nós não podemos professar incredulidade, nós não podemos amaldiçoar com a língua e louvar com a mesma língua. Não. Tiago diz, não é conveniente que seja assim. E ele faz uma comparação da figueira. Pode por acaso uma oliveira produzir figos? Ou uma oliveira produzir figos? Ou uma figueira produzir oliveiras? Ele diz, não é assim. O que é que ele está querendo ensinar? Ele está querendo ensinar que não é natural que o crente não saiba refrear sua língua. É natural uma mangueira dar um morango? É uma aberração, não é verdade? A mesma coisa é o cristão que não sabe refrear sua língua. Então o livro de Tiago vai provar a sua fé por aquilo que você fala. Amém? Oh, glória! Estou fazendo um resumo aqui, irmãos. Amém? Capítulo 3 também vai nos ensinar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Irmãos, eu vejo muito hoje isso, pessoas que se dizem sábias, que se dizem conhecedoras da palavra, que têm a verdadeiro entendimento, a verdadeira revelação, mas estão julgando, estão condenando, estão falando todo mundo está errado e ele está certo. Essa sabedoria não vem de Deus. Tiago diz assim, ele chega a dizer, não minta contra a verdade. Vou achar o versículo aqui. Ele diz, versículo 14, ele diz, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, essas pessoas que se dizem mestres na palavra, cheios de sabedoria, estão julgando, condenando, apontando o dedo, criticando, falando mal. O Tiago está falando que essa sabedoria, versículo 15, esta sabedoria, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Não minta contra a verdade, porque essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Então, irmãos, não dê ouvidos a esse tipo de pessoas.
que usa a sabedoria para condenar, usa a sabedoria para julgar, usa a sabedoria para apontar o dedo, usa a sabedoria para humilhar os outros. Não, essa sabedoria é terrena, demoníaca, é animal. Não passou no teste do livro de Tiago. Amém? No capítulo 4, Tiago vai falar da origem das contendas. Ou seja, vai testar a sua espiritualidade. Se há no nosso meio fofoca, se há no nosso meio intriga, se há no nosso meio divisão, competição, sentimentos facciosos, amargura, né? Irmãos que não perdoam o irmão que não fala com o irmão. Aí Tiago vai falar, essas contendas, elas vêm do coração de vocês. Vocês estão achando que são crentes? Vocês estão achando que são espirituais? Vocês estão achando que já são maduros? Como é que é a divisão no meio de vocês? Como é que há contendas? Então a nossa fé vai ser provada. Amém? O capítulo 4 também vai falar sobre a amizade com o mundo. É um versículo muito famoso, Tiago 4,4, muito conhecido. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então esse versículo ele vem o quê? Provar a nossa fé. Como é que anda? Você está flertando com o mundo? Você está namorando com o mundo? Você está desejando? Existe um desejo no teu interior pelas coisas do mundo? Toda vez que nós desejamos algo que está lá fora, existe um pródigo dentro de nós. Que está na casa do pai, mas está achando que lá fora é melhor. Então, aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Se eu sou amigo dos inimigos de Deus, eu me constituo inimigo de Deus. Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Amém? Então, se eu me torno amigo do inimigo de Deus, eu me torno inimigo de Deus. Então, eu não posso ser amigo do mundo. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Tiago vai falar aqui no capítulo 5 sobre as riquezas mal adquiridas. Ele vai falar das pessoas que adquiriram riquezas em tempo de tribulações nos últimos dias. Pessoas que exploraram os seus funcionários. Pessoas que fraudaram os seus funcionários. Adquiriram riqueza a custo de explorar os outros. Tem muitas pessoas que separam, isso aqui é espiritual e isso aqui é natural. Ela é espiritual na igreja, mas no trabalho ela não é espiritual. Porque no comércio vale tudo, não é verdade? Então, Tiago vai falar disso. Você tem honrado a Deus na sua profissão? Você tem honrado a Deus tratando com honra os seus funcionários? Você tem sido justo, dado os direitos dos seus funcionários? Ou você tem ganhado dinheiro explorando os outros? Amém? Deixando de atribuir aquilo que é de direito aos seus funcionários. Então nós temos que, a nossa fé vai ser provada pela maneira com que praticamos a nossa vida fora da igreja, no trabalho, na escola, circularmente. Amém? E no final do capítulo 5, Tiago vai falar sobre a língua mais uma vez, sobre a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Ele vai falar sobre a oração da fé. Amém? E tem uma coisa maravilhosa que ele fala aqui no final, é que nós podemos viver o melhor de Deus para as nossas vidas espiritualmente. Podemos ser homens e mulheres cheios do poder de Deus, assim como Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e a chuva cessou. Ele orou e a chuva voltou, amém? Então não existe desculpa para o cristão para ele não ser cheio do poder de Deus, para ele não ser cheio da presença de Deus, para ele não ser usado por Deus. Porque Elias também era homem sujeito às mesmas paixões e ele foi usado poderosamente por Deus. Amém? Vamos voltar para o capítulo 2, irmãos. Só falta 10 minutos, né, pastor? É até às 11? Aleluia. Vamos lá, vou ser rápido. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Amém? Eu vou ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos.
todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Versículo 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece do que era, como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser crente, se alguém supõe ser espiritual, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa pregação é praticando a palavra. Amém? Queridos, eu vou resumir aqui porque o nosso tempo está... Vou pegar a partir do versículo 21, como Tiago diz assim: portanto, despojando-os de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Tiago aqui está comparando a palavra de Deus a uma semente, da mesma maneira como Jesus fez na parábola do semeador. Ele está falando a palavra em vós implantada. Amém? Ele está falando de uma planta, ele está falando de uma semente, ele está falando de solo. Amém? Na parábola do semeador nós aprendemos sobre 4 tipos de solos. Amém? Irmãos, eu acredito que aquela parábola, muitas vezes nós nos referimos ao evangelho, quando nós estamos pregando o evangelho, lançando a palavra ao perdido. Amém? Vem o diabo e rouba aquela palavra que caiu na beira do caminho, que representa um coração que está duro, que a palavra não penetrou. Aí vem o diabo e vem a semente que caiu em terreno rochoso, que representa aquele que recebeu a palavra com alegria, mas veio as tribulações, as coisas e ele perdeu aquela palavra. Ou seja, o diabo roubou aquela palavra por causa da tribulação, por causa dos problemas. Ele descreu, ele se escandalizou. E a palavra que é lançada aos espinhos, que ela foi sufocada, porque as fascinações da vida, as riquezas, a correria do corre-corre da vida, o que sufocou aquela palavra e ele perdeu a fé. E a palavra que caiu em boa terra, que produziu a 30, a 60 e a 100, amém? Mas eu acredito também que essa parábola de Jesus, ela está ocorrendo constantemente, todos os dias, em todo momento. Nesse exato momento ela está acontecendo. Você está aqui e o diabo quer roubar a palavra. Você está aqui, às vezes você está preocupado com alguma coisa. Você está aqui, mas às vezes a correria da vida, as fascinações, as coisas que você tem que dar conta para viver a sua vida, está roubando a palavra. Então, nós devemos estar em todo o tempo procurando ter um coração pronto para receber a palavra. Nós devemos o tempo inteiro estar cultivando, lavrando a terra do nosso coração, para que ela seja sempre boa terra, para recebermos a palavra. Amém? Aquilo que você vai praticar da palavra depende daquilo que você está recebendo a palavra. Aquilo que você vai viver da palavra depende de como você está recebendo a palavra, da qualidade da semente que está caindo no teu coração. E Tiago está falando que nós temos que nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. Nós temos que limpar a terra do nosso coração para que ele esteja sempre pronto para produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, os frutos da palavra, aquilo que a palavra vai realizar na tua vida, aquilo que você vai colher da palavra implantada no teu coração, depende do quanto você cuida do teu coração. Depende do quanto você está protegendo o teu coração, como nós aprendemos em Provérbios. Guarda, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, nós precisamos nos livrar do acúmulo de maldade e da impureza. Na nossa vida nós percebemos que
um lote, um terreno, ele precisa ser constantemente limpo. Amém? Você limpa aquele terreno, mas depois de uma semana você já começa a ver o mato, as ervas daninhas, o lixo, começa a brotar. Você não quer que ele brote, mas ele brota. E Tiago está comparando, como Jesus, o nosso coração ao terreno. Ou seja, o nosso coração é como uma terra. E nós temos que limpá-la constantemente. Porque se você limpar e deixar ele lá, naturalmente a sujeira vai brotar. O acúmulo de maldade, porque nós estamos no mundo. Amém? E o mundo jaz do maligno. E nós precisamos o tempo todo estar filtrando, guardando o nosso coração, cuidando da terra do nosso coração, cuidando para que o nosso coração seja um coração limpo de toda impureza e acúmulo de maldade. Porque só aí a semente vai encontrar uma boa terra. E só aí ela vai produzir 30, 60 e a 100. Então, a mudança da tua vida, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos nos transformar pela renovação da palavra, essa transformação que Deus deseja que seja de glória em glória, ela vai depender do quanto você está guardando seu coração. Amém? Aleluia. O relógio não está me ajudando hoje. Aleluia. Queridos, versículo 22, Tiago está dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Então diga assim comigo: ouvir e não praticar é igual a se enganar. Amém? Então Tiago está nos alertando: tornai-vos, pois, praticantes. Amém? Aleluia. Nós somos de uma igreja, pela graça de Deus, ricamente abençoada. Amém? Temos abundância de ensinamento, ensinamento da palavra. E nós precisamos atentar para a distância daquilo que sabemos, para aquilo que praticamos. Amém? Nós precisamos lutar para que estejamos alinhados, voando com as duas asas. Amém? Com a asa do conhecimento e com a asa da prática. Precisamos correr com as duas pernas, com a perna do conhecimento e com a perna da prática. Amém? Então, porque ouvir e praticar é a mesma coisa que se enganar. Então, nós corremos o risco de estar enganados. E Tiago vem nos alertar para que não vivamos a nossa vida com Deus enganados, achando que somos espirituais, mas não somos, achando que estamos agradando a Deus, mas não estamos, porque estamos ouvindo e não praticando. Irmãos, nós corremos este risco, por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra hoje. Então, nós corremos o risco mais do que alguém que está no mundo, de estar enganado. Por quê? Porque somos aqueles que ouvimos a palavra constantemente, todos os dias, todos os domingos, e precisamos ouvir e praticar aquilo que aprendemos. Amém? Não podemos, nós temos aquela sensação de quando nós saímos de uma conferência, quando nós saímos de um retiro, de alguma programação espiritual, saímos com aquela sensação que crescemos, saímos com aquela sensação que aprendemos, que estamos melhores. Mas nós precisamos passar pelo teste da prática, amém? Porque ouvir, não praticar é a mesma coisa que se enganar. Amém? Versículo 23 e 24, Tiago vai usar outra figura, que é a figura do espelho. Ele usou a figura da semente e agora ele vai usar a figura do espelho. Ele comparou a palavra a uma semente e agora ele está comparando ao espelho. Veja o 23 e o 24. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então muitas pessoas estão se relacionando com a palavra dessa forma. Muitos cristãos, muitos irmãos, eles estão enganados. Eles estão vivendo uma espiritualidade sem profundidade, porque estão se relacionando com a palavra dessa forma. Eles olham no espelho, eles ouvem a palavra revela a sua aparência, a palavra revela aquilo que precisa ser mudado, mas ele logo se esquece daquilo que ouviu, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi corrigido. Então, nós não podemos ser como este homem, que olha no espelho a sua aparência natural e logo se esquece. Nós corremos esse risco de ouvir e não ter ouvidos atentos. Nós corremos o risco de
entrar num relacionamento superficial, entrar num relacionamento, como diz o apóstolo Paulo, remisso, de ouvir, perceber aquilo que precisa ser mudado, mas logo desistir, logo esquecer, logo desistir de perseverar em que aquela palavra gere mudança real nas nossas vidas. Amém? Irmãos, nós precisamos deixar com que a palavra seja viva dentro de nós. Nós precisamos desejar com que a palavra penetre no nosso coração, como está escrito em Hebreus, a ponto de dividir a alma de espírito, a ponto de discernir as intenções e o propósito do coração, sondar o nosso interior, ver se há em nós algum caminho mau e sermos guiados pelo caminho eterno. Amém? Então esse homem que contempla o seu rosto, representa muitos cristãos que o quê? Estão ouvindo, mas não estão mudando. Estão ouvindo, mas estão sendo negligentes. Estão ouvindo, mas não estão se esforçando, se empenhando para que aquela palavra venha gerar a transformação, a renovação da mente. Amém? Então nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos botar força nisso. Amém? Por que nós olhamos no espelho? Para examinar, para ver se tudo está no lugar. Amém? E o espelho revela a nossa aparência natural, como o Tiago disse. Mas a palavra revela a nossa aparência interior, a nossa aparência espiritual. Ela vem para nos confrontar e para nos transformar. E aquela palavra de transformação do apóstolo Paulo em Romanos é a palavra metanoia, que é uma transformação de dentro para fora. Amém? Então nós precisamos olhar para o espelho da palavra, examinar o nosso interior, sondar o nosso interior e desejar desistir daquilo que Deus quer fazer em nós. Amém? Aquele que começou a boa obra é fiel para dar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Esse é o Deus. 2 Coríntios 2, 3, 16, Paulo, aleluia, Tiago vai falar que nós devemos contemplar o Senhor como por um espelho, contemplar a glória do Senhor como por um espelho e sermos transformados de glória em glória. Amém? O que é contemplar a glória do Senhor como por um espelho? É contemplar a glória do Senhor pela palavra. Amém? Porque a palavra de Deus é o espelho que vem revelar o nosso interior e Ele quer nos transformar de glória em glória. Amém? Irmãos, essa é a vida que Deus quer para nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. Deus não quer que você seja um homem que contemple o seu rosto no espelho e logo se esquece. Deus quer que você contemple o seu rosto no espelho e seja transformado de glória em glória. Amém? Ele quer avanço para nós, Ele quer crescimento, transformação, renovação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele quer fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos. Amém? Irmãos, esse versículo de Efésios 3:20 é maravilhoso demais. Tem versões que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E tem outras versões que diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além. Amém? Então dá para dividir com todo mundo aqui. Muito mais, abundantemente, além daquilo que você... Amém? Então, irmãos, Deus quer essa vida para nós. É uma vida que é de glória em glória. Amém? Nós não podemos viver um cristianismo onde estaremos cauterizados, onde ouvimos a palavra e não mudamos, ouvimos a palavra e não nos transformamos, mas Ele quer que nós cresçamos de glória em glória, através dessa palavra que é o espelho que vai nos levar à glória de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Versículo 25, mas aquele que considera atentamente, diga atentamente, aleluia, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, amém? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Esse, amém? Será bem-aventurado no que realizar. Amém? Nós ouvimos aqui praticamente todos os cursos. Seja abençoado na prática dessa palavra. Então o Tiago está falando de duas pessoas, o ouvinte negligente e o operoso praticante. Amém? Nós precisamos ser o operoso praticante, porque é esse que vai ser bem-aventurado no que realizar.
Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Esse homem, esse que é operoso e praticante, ele que persevera, ele que ouve atentamente e persevera na lei perfeita, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém? Então, irmãos, nós precisamos nos agarrar, como diz Hebreus, cada vez mais firme a esta verdade. Amém? Nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar com os olhos na palavra. Nós precisamos amar, desejar ardentemente, como o apóstolo Pedro disse, desejando ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Amém? Para que nós possamos crescer de glória e glória. Amém? Então não podemos ser ouvintes negligentes, enganando-nos a nós mesmos, mas precisamos ser ouvintes e praticantes, operoso e praticante. Amém? Diga, eu vivo pela fé. Eu vivo pela palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 26. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser da fé, se alguém supõe ser espiritual, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amém? Irmãos, existem dois tipos de engano. Existe aquela pessoa que está sendo enganada pelo diabo e existe aquela pessoa que está sendo enganada por si mesma. Esse é o pior engano que tem. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A verdade vai nos libertar do engano nessa manhã. Amém? Então, queridos, Tiago está falando de alguém que está enganando o próprio coração. Se você diz que é crente e não refreia a sua língua, antes você está enganando o próprio coração. A Bíblia vai nos relatar de pessoas que estão enganadas acerca da sua espiritualidade. Pessoas que vão se deparar com Jesus, Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Ele está dizendo, Senhor, em teu nome não temos profetizado? Em teu nome não curamos enfermos, não expulsamos demônios, não falamos novas línguas? Jesus disse, eu nunca vos conheci. Ou seja, pessoas que estão enganadas acerca dessa espiritualidade. Estão achando que são crentes, estão achando que são espirituais, mas estão enganando o próprio coração. Jesus disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você tem a língua grande demais. Nós precisamos o quê? Refrear a nossa língua, porque uma espiritualidade que não refreia a língua é o engano para o próprio coração. Estamos iludidos, enganados, não estamos sendo aprovados. Este versículo de Mateus, capítulo 7, que eu citei, vai falar de pessoas que foram usadas por Deus, mas não foram aprovadas por Deus. Então não é suficiente ser usado, tem que ser aprovado. Amém? Aleluia, porque a nossa fé, as nossas obras, elas vão ser provadas pelo fogo. Amém? Na verdade vai ser ouro ou se vai ser palha e vai ser consumido. Amém? Então, a língua é o teste da nossa fé. Se não estamos enganando, vivendo um cristianismo, vivendo uma espiritualidade, enganando o próprio coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando rápido, estou acelerando, mas é porque eu quero ser fiel ao horário que já foi extrapolado. Amém? E eu vou finalizar agora com o versículo. É até 11h30? É verdade mesmo? Para mim é até 11 horas. É até 11h30 mesmo? Amém. Então, glória a Deus. Então, vou terminar antes do prazo. Aleluia. Então, glória a Deus, queridos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é... Amém? Então, irmãos, nós não queremos viver uma vida enganados, amém? Não queremos viver uma vida 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 50 anos na igreja e chegar diante de Deus e descobrir que estávamos enganados. Não é verdade? Irmãos, tem pessoas que estão envelhecendo na fé, em vez de amadurecer na fé. Pessoas que estão na igreja 10, 50, achando que são espirituais, mas na verdade envelheceram na fé, em vez de crescerem na fé. Amém? Então, o cristão, irmãos, ele não tem troféu. O troféu dele é no dia que a sua obra estiver completada. Amém?
Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e chamou Jesus de bom. Jesus disse: por que me chamas bom? E bom só tem um, que é Deus, amém? Por que Jesus não se deixou ser chamado de bom? Porque a obra dele não estava completa, amém? Quando a nossa obra estiver completa, aí Deus vai falar: servo bom e fiel. Enquanto você chegar no fim, você precisa perseverar. Você precisa ser fiel. Você precisa estar crescendo. Você precisa estar avançando. Você precisa estar aprendendo, prosseguindo. Porque se você receber o diploma aqui agora, você vai ser reprovado no final. Você precisa estar prosseguindo para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para conquistar, amém? Prosseguindo para aprender, prosseguindo para vencer, prosseguindo para conquistar aquilo para que também fomos conquistados, amém? Então o cristão ele não pode receber o diploma agora, irmãos. O diploma é quando estivermos diante do Pai, porque senão corremos o risco de estar enganados, nos enganando a nós mesmos e descobrimos que enganamos a nós mesmos, enganando nosso próprio coração. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem que alcançou coisas fantásticas em Deus. Teve experiências sobrenaturais inefáveis, como ele diz, né? Que não foi lícito nem mensurar a homens, aquilo que ele viu, que subiu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, né? Que ele diz. Mas esse apóstolo Paulo também foi um homem que, esse mesmo apóstolo Paulo, ele disse: eu prossigo para conquistar. Eu não julgo haver alcançado, eu não julgo haver aprendido, eu não julgo ser perfeito. Eu estou prosseguindo, eu estou aprendendo, eu estou avançando, eu estou correndo com perseverança. Amém? Da mesma forma, Jesus: por que me chamas bom? Amém? Quando nós estivermos com a nossa obra completada, aí nós poderemos dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Amém? Quando Deus terminou a sua obra na criação, a cada dia, terminava a obra do dia, ele dizia: e viu Deus que isso era bom. Quando o quê? Quando estava terminado, quando estava pronto. Amém? Então diga assim: eu não estou pronto. Eu sou uma obra nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 27. A religião pura e verdadeira, a espiritualidade verdadeira, a fé pura, a fé verdadeira e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Aleluia. Então Tiago aqui, irmãos, ele vai testar a nossa espiritualidade pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, pela maneira como nós nos relacionamos com os necessitados, pela maneira como nós tratamos o nosso irmão e pela maneira como nós nos conduzimos neste mundo. Amém? Nós podemos fazer um paralelo nesse versículo 27 com um grande mandamento, que é amar ao nosso próximo como Jesus nos amou, como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? A fé verdadeira é o quê? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, porque aquele que ama a Deus obedece a Deus. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Aquele que ama a Deus não ama o mundo, ele se guarda incontaminado do mundo. Amém? E aquele que ama a Deus ama ao seu irmão a quem vê, porque a Bíblia diz: como você pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê? Então a nossa espiritualidade, a nossa fé, ela passa pelo teste de como amamos os nossos irmãos. Porque se você não ama o seu irmão coisa nenhuma, você não ama a Deus, você está se enganando. Amém? E Tiago vai falar: você precisa amar os órfãos, você precisa acolher os pequeninos. Amém? A nossa fé ela vai ser provada por aquilo que nós sacrificamos pelo outro. Jesus disse: tive fome, não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste. Estive preso e não me visitaste. Estive enfermo e não me visitaste, né? Então, Jesus está falando, Jesus disse:
Toda vez que você fez uma dessas coisas a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Amém? Então, quando nós olhamos para alguém necessitado, irmãos, isso é maravilhoso, isso é profundo demais. Quando nós olhamos alguém necessitado, nós precisamos ver Jesus naquela pessoa. Amém? Muitas vezes nós perguntamos, aonde Deus está? A presença de Deus está aqui nesse lugar? Deus está em todos os lugares, amém? Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Agora, a sua presença manifesta, nós precisamos buscá-la e precisamos ser agentes cooperadores dessa manifestação. Amém? Mas nós precisamos olhar numa pessoa que está caída na rua, suja, e nós precisamos olhar para ela e ver Jesus naquela pessoa. Porque Jesus estive nu e não me vestisse, tive fome e não me deste de comer. E ele disse, se você fizer a cada um dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Uma vez eu estava na igreja, tinha acabado de sair da reunião e chegou uma pessoa desprovida de posses, né? Uma pessoa humilde, um morador de rua. Aí ele chegou para mim e pediu uma ajuda. E eu verdadeiramente não tinha nada ali. Carteira só com cartão de crédito, não tinha nada. E ele olhou para mim e disse, me deu uma ajuda e tal. Eu disse, rapaz, eu não tenho nada aqui. Aí ele olhou para mim, irmãos, ele olhou para mim de um jeito assim, nos meus olhos. Olhou assim, ficou de frente para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, você sabe quem eu sou? Quando ele falou aquilo, eu pensei na hora assim, rapaz, Deus vai usar a boca desse cara aqui agora. Vai falar assim, eu sou Jesus. Para mim ele ia falar isso, irmãos. Ele olhou assim para mim, mas não foi com um olho de demoniado, sabe? Parecia até olho de profeta, que ele estava olhando para mim. Ele olhou para mim assim, você sabe quem eu sou? Na minha mente veio na hora, rapaz, esse cara vai dizer assim, eu sou Jesus, eu estou feito. Irmãos, eu não tinha nada, mas quando ele falou aquilo, eu disse, agora eu vou ter que dar um jeito de arrumar alguma coisa para esse rapaz aqui. Aí eu comecei a agir. Eu fui dar um jeito, procurei com alguém, fui lá dentro da igreja, fui lá na cozinha da igreja ver se tinha alguma coisa. Eu não tinha nada no meu bolso, na hora. Mas quando ele falou aquilo, eu disse, agora eu vou ter que dar um jeito, porque no meu coração veio aquela frase, e ele vai dizer assim, eu sou Jesus. E automaticamente eu liguei essa passagem que está em Mateus, que Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer. Então, nós precisamos sacrificar, amém? Deus deu seu Filho unigênito, amém? Foi fácil para ele? Não foi fácil. Ele sacrificou, amém? Ele sacrificou, ele deu até que doesse, amém? Então, irmãos, nós precisamos sacrificar. Tem uma frase que diz que a indiferença dá desculpas e o amor encontra um meio. Amém? Então, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde religiosos, né, um sacerdote, um levita, ele passou e ali ele deu uma desculpa, não, agora eu não posso, agora eu não tenho nada aqui, não tenho como ajudar. Mas existiu alguém que fez um sacrifício. Existe alguém que botou força. Existe alguém que se empenhou. Existe alguém que perseverou em praticar. Amém? Então a nossa fé, irmãos, ela vai ser provada. Nós como crentes, né, como cristãos evangélicos, denominados evangélicos, né, mas nós somos mais que evangélicos, amém, irmãos? Porque Deus não é evangélico, amém? Amém? Aleluia. Nós como denominados evangélicos, nós corremos esse risco de ocupar a nossa fé com as coisas da igreja. Estamos só ocupados com as coisas da igreja. Eu tenho que me preocupar em fazer um louvor de qualidade, eu tenho que me preocupar em estar correndo com as coisas da igreja, eu tenho que me ocupar em manter a igreja limpa, eu tenho que estar de arrumar as cadeiras, eu tenho que ocupar tantas coisas para nos ocupar, né? Mas Tiago está falando da essência de uma fé verdadeira. Amém? Nós não podemos trocar a prioridade das coisas. Deixar com que a urgência tire a prioridade do que é essencial. Amém? Nós que somos pastores corremos o risco disso, porque temos uma agenda
competitiva, né? Uma agenda lotada, uma agenda de tarefas. E muitas vezes a correria, ela vai tirar o lugar ideal da prioridade. Nós corremos com a urgência e estamos roubando aquilo que é prioridade. Amém? Deixamos de dar atenção à nossa família, deixamos de dar atenção à esposa, deixamos de acolher os pequeninos, deixamos de ter um relacionamento profundo com os irmãos por causa da urgência, por causa da correria. Então, a fé verdadeira, a fé genuína, ela passa pelos relacionamentos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos atentar se nós estamos vivendo a essência que é o amor. Amém? A essência e o amor, ele se doa. Amém? O amor, ele reparte. O amor, ele sacrifica, né? O amor sacrificial, que é o amor ágape. Não é verdade? O amor do tipo de Deus, o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor que se sacrifica. O Tiago ele vai falar de um amor que é da boca para fora, que é uma fé que é da boca para fora. Eu posso chamar alguém e dizer assim, alguém que está necessitado, dizer Deus te abençoe e te farte. Ele diz, essa fé tem algum proveito? Não, não tem nenhum proveito. Nós temos que, mais do que dizer abençoar, nós temos que dar até doer, amém? Nós temos que sacrificar. O pastor João Humberto, né? João Roberto, né? De Campina Grande. João Roberto. Ele estava falando que a Bíblia, ele estava ensinando que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, não é verdade? Aí ele estava sendo tão sincero que ele estava dizendo, irmãos, eu ainda não cheguei nesse nível. Eu prefiro receber do que dar. Eu sei que é melhor dar do que receber. Porque a Bíblia ensina que é melhor dar. Mas eu gosto mais de receber. Amém? Então, irmãos, é um nível que nós temos que alcançar. É um nível que nós temos que buscar. De perseverar e nos empenhar. De aprender pela prática, como diz Hebreu. Amém? Nós fomos aperfeiçoados pela prática da palavra. Amém? E de quê? Aprender que é melhor dar do que receber. Amém? E Tiago vai falar, irmãos, por último, da santidade. Amém? Ele diz que a fé verdadeira é guardar-se incontaminado do mundo. Amém? A verdadeira espiritualidade é você viver uma vida de amor e uma vida de santidade. É uma vida de se doar. Amém? É uma vida de viver para Deus e viver para o próximo. Irmãos, quando Jesus ensina o Pai Nosso, no reino de Deus não existe eu, existe nós. Ele disse, Pai Nosso, meu Pai. Ele disse, o pão nosso, venha a nós o vosso reino. Amém? Assim como tem perdoado a quem? As nossas dívidas. Então ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Amém? Não existe eu no reino de Deus, existe nós. Amém? Então, queridos, nós precisamos viver uma vida de santidade e uma vida de amor. Guardar-se incontaminado do mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele em tudo foi tentado e não pecou jamais. Hebreus diz que Deus o ungiu com óleo de alegria porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. E eu gosto de dizer que santidade é isso, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amém? Então, a verdadeira espiritualidade passa pela santidade. Guardar-se incontaminado. O que é guardar-se incontaminado? É estar literalmente puro. Não tem uma gota. Porque se cair uma gota, não está mais puro. Foi adulterado. Foi alterado na sua essência, na sua constituição. Amém? Então nós precisamos viver essa vida que ama a justiça e odeia a iniquidade. Nesses dias eu tenho declarado isso na minha vida. Quando vem a tentação, eu digo, eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Eu não quero nada de pecado na minha vida. Amém? Então, irmãos, nós precisamos odiar o que Deus odeia. Deus odeia? Odeia, irmãos. Deus odeia o pecado. Amém? Deus odeia o aborto. Deus odeia a injustiça. Deus odeia a mentira. Deus odeia
o pecado. E nós precisamos odiar. E muitas vezes nós estamos tendo prazer, irmão, naquilo que Deus não tem prazer. Muitas vezes nós estamos nos alegrando com aquilo que Deus não se alegra. Muitas vezes nós estamos nos deleitando naquilo que Deus não se deleita. Muitas vezes estamos rindo daquilo que Deus não ri. Então nós precisamos viver essa vida de santidade. Odiando o que Deus odeia. E amando o que Deus ama. Amém? Amando a palavra, amando a comunhão com o Espírito Santo, amando os irmãos, amando os inimigos. Amém, irmãos? Fazer que nem o pastor Eduardo. Amém, irmãos? Aleluia! Então, irmãos, vamos viver essa verdadeira espiritualidade, amém? Não vamos nos deixar ser enganados. Vamos ser abençoados na prática da palavra. Não vamos ser ouvintes negligentes, mas vamos ser operosos e praticantes. Não vamos ser como o homem que olha o seu rosto e logo se esquece, mas vamos atentar para aquilo que Deus está nos falando, amém? E desejar perseverar na palavra de Deus, amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.